Nós estamos no nosso último módulo de evangelismo. Now we want to conclude by thinking about some motivations for evangelism. E agora eu quero concluir pensando em algumas motivações para o evangelismo. We're going to think about why it is we should share the good news about Jesus with our friends and family and neighbors and coworkers. Eu quero pensar nas razões pelas quais nós temos que compartilhar o evangelho com amigos, vizinhos, colegas de trabalho. And I want to think about two kinds of motives that we have for evangelism. Eu quero pensar em dois tipos de motivações que nós temos para o evangelismo. First, bad motives. O primeiro, motivações ruins. We won't spend a lot of time on that, but I think it's worth mentioning. Nós não vamos gastar muito tempo nisso, mas eu acredito que tem o seu valor mencioná-los aqui. And then we'll spend most of our time thinking about good motives for evangelism. E aí depois nós vamos passar grande parte do nosso tempo pensando em boas motivações para o evangelismo. So let's begin by thinking about bad motives for evangelism. Então vamos começar pensando sobre motivações ruins para o evangelismo. That might sound odd to you, Isso talvez pareça e soe ruim para você, but clearly there are some things that could motivate you to evangelism that shouldn't motivate you to evangelism. porque claramente existem coisas que podem motivá-lo para o evangelismo, mas não devem motivá-lo para o evangelismo. So, for example, you shouldn't evangelize in order to gain glory for yourself. Por exemplo, você não deve evangelizar com o objetivo de buscar a glória para si mesmo. As perverse as it might seem, there are times when we might be tempted to evangelize for selfish reasons. Eu sei que parece perverso pensar isso, mas às vezes nós temos a tendência e a tentação de evangelizar para buscar a glória para nós mesmos. So, for example, maybe you're the kind of person that just wants to win an argument or be proven right. Ou talvez você é o tipo de pessoa que quer simplesmente ganhar mais uma argumentação, discussão ou mostrar que você está certo. Or maybe you want other people in your church to see what a great soul winner you are. Ou talvez você quer que as outras pessoas da igreja vejam como você ganha almas bem. Or maybe you're a leader in the church and you want other people to respect you and to respect your authority. Ou talvez você seja um líder na igreja e você quer que as outras pessoas respeitem a sua autoridade e respeitem você como líder. And so you want them to see you evangelizing. Então, você quer que eles te vejam evangelizando. Or maybe if you're being really honest, Ou talvez se você for realmente honesto, maybe sometimes you have your own doubts about whether or not the gospel is really true. talvez você tenha suas dúvidas pessoais se o evangelho de fato ele é verdadeiro. And so maybe you share it with others so you can get some sort of psychological reinforcement. Ou talvez você compartilhe com outras pessoas para que você ganhe algum tipo de confirmação psicológica. But those are all forms of serving yourself Mas essas todas são formas de servir a si próprio and serving your own e interests. servir os seus próprios interesses. And those things don't work as a motivation for evangelism. E essas coisas não funcionam como uma motivação verdadeira para o evangelismo. Because once you're by yourself, Porque uma vez que você esteja sozinho, or once you realize other people aren't watching you, ou quando você percebe que as outras pessoas não estão mais observando você, you'll just give up. você simplesmente desiste. So we shouldn't be motivated by selfishness. Então nós não deveríamos ser motivados pelo egoísmo. The second is guilt. Segunda é culpa. You don't want to share the gospel out of guilt or fear. Você não quer compartilhar o evangelho saindo de culpa, medo. The whole message of the gospel is that we don't have to earn the love of God in Christ through our good works. A mensagem completa do evangelho é que nós não conseguimos ganhar qualquer tipo de amor de Deus em Cristo através das nossas boas obras. But still, many of us feel a persistent, low-level guilt. Mas nós ainda temos uma persistência nessa falsa Because we're not sharing the gospel enough. culpa, porque nós não estamos compartilhando suficientemente o evangelho. Somehow we feel like we're second-class citizens in the kingdom of heaven, Muitas vezes nós pensamos que nós somos cidadãos de segunda classe no reino dos céus, simply because we don't evangelize enough. simplesmente porque nós não evangelizamos o suficiente. And so while I want to spend the rest of my time arguing that you should evangelize, E embora eu vá gastar grande parte do nosso tempo aqui dizendo que você deve evangelizar, I want to be careful not to make you feel guilty for not evangelizing. eu quero tomar muito cuidado para não fazê-lo ficar culpado porque você não evangeliza. Because we have much, much better motivators to evangelism. Porque nós temos muitos outros melhores motivadores para o evangelismo. So we shouldn't we shouldn't be motivated by selfish pride, Então nós não deveríamos ser motivados por um orgulho egoísta and we shouldn't be motivated by guilt or fear, e nós não devemos ser motivados por culpa ou medo.
But before we move on to good motivations, Mas antes que nós nos movamos para as boas motivações, listen to what Paul says in Philippians 1:15 to 18. observe o que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. 15 to 18. Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. So the spread of the gospel does not depend on our motives being perfectly pure. Então, o avanço do evangelho não depende das nossas motivações serem puras. And thank God that that's true. E graças a Deus que isso é verdadeiro. So you shouldn't be discouraged from evangelism by the fact that your motives aren't perfect. Então você não deveria ser desencorajado ao evangelismo porque as suas motivações não são perfeitas. But you should be aware of bad motivators and avoid them. Mas você deve estar ciente de que existem motivadores ruins e você deve evitá-los. And so now as we turn to think about good reasons to evangelize, E agora quando nós nos voltamos para as boas motivações para o evangelismo, the Bible gives us two broad motivators for everything that we do. a Bíblia dá dois bons motivadores para tudo aquilo que nós fazemos. Do you remember in Matthew chapter 22, Jesus answers a question from a lawyer? Você se lembra que que Jesus responde uma pergunta de um doutor da lei em Mateus 22. I'll let you read verses 36 to 40. Mateus 22, versículos 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. So we've got two commandments, two motivations to obey. Então nós temos duas motivações, dois mandamentos para obedecer. Love God Ame a Deus and love other people. e ame ao próximo. Those are the two reasons we should share the gospel about Jesus. Essas são as duas razões pelas quais nós temos que compartilhar o evangelho de Jesus. We should evangelize because we love other people, Nós temos que evangelizar porque nós amamos outras pessoas. and we should evangelize because we love God. E nós temos que evangelizar porque nós amamos a Deus. And so I want to think about the different motivations that we're going to cover under those two headings. Então, eu quero que nós pensemos um pouco nas motivações que nós temos debaixo de cada uma desses dois pontos principais. So first, two things that fall broadly under the category of love for other people. Então, duas coisas que caem nessa categoria maior de amar outras pessoas. We should be motivated to evangelize by the reality of heaven and hell. Nós temos que ser motivados ao evangelismo por causa da realidade de céu e inferno. Hebrews 9:27 tells us, Hebreus 9, 27 nos diz que assim como o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. that's the reality that faces every single human being on the planet. Essa é a realidade que confronta cada um dos seres humanos neste planeta. Every person that you see every day will stand before God in judgment. Toda pessoa que você vê todos os dias vai estar diante de Deus no julgamento. Stop for a second and think about that. Agora pare e pense por um segundo sobre isso. And listen to how Jesus describes the fate of those who aren't his. Agora pare e escute como Jesus descreve o destino daqueles que não são deles. Let's go to John 3:36. João 3, 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. See, anyone who does not have the Son, who does not obey the Son, the wrath of God remains on him. Quem não tem o Filho, quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele.
Do you remember in Matthew 25 where Jesus is telling the parable of the sheep and the goats? Você lembra em Mateus capítulo 25, quando Jesus está contando a parábola da ovelha e do bode? At the very end, he says, speaking of the goats, these will go away into eternal punishment, E no final ele fala que os bodes vão para a punição eterna, but the righteous into eternal life. mas o justo vai para a vida eterna. In his justice, God will execute his wrath against those who persist in their sin. Na sua justiça, Deus vai executar a sua ira contra aqueles que persistem, permanecem no seu pecado. Friends, if that weren't true, Meus amigos, se isso não fosse verdadeiro, then we wouldn't have to evangelize. então nós não tínhamos que evangelizar. People could go about their lives without any consequences. As pessoas poderiam seguir com suas vidas sem qualquer tipo de consequência. But it is true. Mas é verdade. And so love compels us to warn others to flee from the wrath that is to come. Então o amor, ele é o combustível para que nós falemos de Cristo para as pessoas. I don't know how much controversies in American Christian circles make their way down here. Eu não sei quantas das controvérsias lá na discussão teológica dos Estados Unidos chegam até aqui embaixo. But about a year ago, American Christians at least had themselves quite a controversy about hell. Porque mais ou menos um ano atrás houve muitas controvérsias nos Estados Unidos no que se refere ao inferno. A popular author came out with a book basically arguing that the Bible doesn't teach the reality of hell for those who don't believe in Jesus. Um autor muito popular, ele lançou um livro que basicamente dizia que o inferno não era realmente uma realidade ensinada na Bíblia para aqueles que não criam em Jesus Cristo. And conservative Bible-believing Christians went crazy. E muitos cristãos que creem na Bíblia ficaram malucos. And rightly so. E com razão. And they argued for what the Bible teaches on that matter. E eles argumentaram então para o que a Bíblia diz e fala sobre este assunto. But about 2 weeks ago, I got an email from a friend of mine who's a missionary. E 2 semanas atrás eu recebi um e-mail de um amigo meu que é um missionário. And he plants churches in Albania. E ele é um plantador de igrejas na Albânia. And he's a Canadian man. E ele é um homem canadense. And he likes to make fun of Americans whenever he can. E toda vez que ele pode, ele gosta de tirar um sarrinho aí dos americanos. And so he sent me an email and was asking if we would send people from our church over to help him. E ele me mandou um e-mail perguntando se nós poderíamos mandar pessoas da nossa igreja para onde ele está para ajudá-lo. And in this email, he said his frustration with American Christians is that we spend all of our time arguing about the reality of hell. E a frustração que ele tinha no e-mail, ele conta que a frustração que ele tinha com os americanos é que nós passamos grande parte do tempo falando sobre a realidade do inferno. But having proven the point, E depois que nós provamos o nosso ponto, we don't care about all the people that are going to hell. nós não nos importamos com todas as pessoas que de fato estão indo para o inferno. And so, friends, let that not be true of us. Agora, amigos, que isso não seja verdade a respeito de nós. The reality of hell should motivate us to share the gospel with others. A realidade do inferno deve nos motivar a compartilhar o evangelho com outros. Now, the second motivation is that there's simply no other way of salvation. E o segundo motivador é que simplesmente não existe outro caminho de salvação. There is no other way to be saved, and so we should share the gospel with others. Não existe nenhuma outra forma de ser salvo, então nós temos que compartilhar o evangelho com outros. Jesus makes this clear in John's gospel. Jesus deixa isso claro no evangelho de João. First in John 11:25 to 26. Primeiro em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? And then in John 14:6. E depois em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. So if Buddha could save you, Então, se o Buda pudesse salvá-lo, if Muhammad could save you, se Maomé pudesse salvá-lo, then we wouldn't need to evangelize. então nós não precisaríamos evangelizar. We could let people figure out their own path. Então nós poderíamos deixar com que as pessoas descobrissem seus próprios caminhos. But that's not the case. Mas esse não é a situação aqui.
And so if we love people, Então, se nós amamos pessoas, people who will most certainly face God on the day of judgment, as pessoas que certamente irão enfrentar Deus no dia do julgamento, people who can only be saved by putting their trust in Jesus Christ, pessoas que seriam apenas salvas colocando a sua fé em Jesus Cristo, then we must share God's good news with them. então nós precisamos compartilhar as boas novas de Jesus com eles. In the house that I grew up in, Na casa onde eu cresci, our next door neighbors were an older couple, os nossos vizinhos na casa ao lado, eles eram um casal de idosos, and our families shared a parking spot for our cars. e as nossas famílias então, elas compartilhavam a vaga de estacionamento. And so we'd run into them from time to time, E de vez em quando nós nos encontrávamos com eles, and we'd have friendly conversations, e nós tínhamos conversas amigáveis, but we didn't really know them very well. mas nós não os conhecíamos bem. I remember once I was home from college, E eu me lembro uma vez que eu estava voltando, que eu vim para casa depois de um tempo na faculdade, and I was outside in the driveway, e eu estava lá fora, ali no estacionamento. and the older man who lived next door came out, Então, aquele senhor, o mais idoso, ele veio, and we were talking for a little while, e nós conversamos um pouquinho, and he was asking how my studies were going. e ele perguntou como é que iam os estudos. And when I told him that I was studying to be a pastor, E quando eu falei para ele que eu estava estudando, me preparando para ser um pastor, he said to me, one thing I like about your family, uma coisa que eu gosto da sua família, he said, I know you're religious, eu sei que vocês são religiosos, he said, but I appreciate that you've never tried to push your religion on me. mas eu gosto da ideia de que você nunca tentou forçar a sua religião para cima de mim. And I remember thinking, oh, if you actually knew the truth, E eu ficava pensando comigo mesmo, ai, que horrível, se você soubesse apenas a verdade, you would feel so offended você se sentiria tão ofendido that I've withheld the words of life from you. que eu fiquei segurando e não contei para você as palavras de vida. You would be so hurt by my lack of love and concern for you Você ficaria tão machucado pela minha falta de amor e preocupação com você, that I was content to live next to you for 15 years. que eu fiquei simplesmente contente e satisfeito de viver ao seu lado por 15 anos. All the while you were on your way to hell, E em todo esse tempo você estava em caminho, em direção ao inferno. and I didn't love you enough to open my mouth. E eu simplesmente não o amei o suficiente para abrir minha boca. Now, thankfully, Mr. Huffnagel was his name. Então, graças a Deus, o Mr. Huffnagel, que é o seu nome, He passed away a year or two ago, but not until he came to Christ as his Savior. ele morreu há 1 ano ou 2 anos atrás, mas não antes de confiar a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador. But then again, I think, how many people are there in my life that I simply lack enough love to share Christ with them? Mas depois eu fico pensando, quantas pessoas que tem na minha vida que eu simplesmente tenho falta de amor para compartilhar Cristo com elas. In Romans chapter 10, Paul asks, how will they believe if they have not heard? Em Romanos capítulo 10, Paulo pergunta como que ouvirão se não há quem fale para eles, quem pregue. There's no other way for people to know Christ Não existe nenhuma outra forma das pessoas conhecerem de Cristo than for Christians to share the gospel with them. do que se cristãos não compartilhar o evangelho com eles. And so if we have known a taste of Christ's love for us, Então, se nós experimentamos o amor de Cristo para nós, if our hearts are melted by the grace of God in saving us from hell, se os nossos corações eles estão totalmente afetados pelo evangelho de Cristo Jesus que nos salvou do inferno, then it should seem pretty natural for that love to motivate us for evangelism. então parece extremamente natural de que este amor nos motive para o evangelismo. So those are reasons to evangelize that fall broadly under the category of love for other people. Então essas são motivadores para evangelizar e caem debaixo da categoria de amor às pessoas. The reality of hell and judgment, A realidade do inferno e do julgamento and also the reality that only Christ can save us. e também a realidade de que apenas Cristo pode nos salvar. Let's move on now and see a few things that we could describe as reflecting love for God. Agora vamos pensar em alguns outros pontos que descrevem o amor a Deus. So first, we should be motivated to evangelism out of a desire to obey God.
Então, primeiro, nós temos que estar motivados para o evangelismo de um desejo de amar, de obedecer a Deus. Loving God means obeying God. Amar a Deus significa obedecer a Deus. So in John 14:21, Então, em João 14, 21, Jesus says, Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. And so simply put, evangelism is one of the things that God has commanded us to do. Então, colocando de forma simples, evangelismo é uma das coisas que Deus mandou que fizéssemos. I'm going to let my friend Sasha do some work here, reading some scripture to you. E eu vou pedir então que o meu amigo Sasha aqui faça um trabalho lendo algumas das escrituras para vocês. In Matthew chapter 13, verse 10. Oh, I'm sorry, Mark chapter 13, verse 10. Marcos capítulo 13, versículo 10 diz o seguinte: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. And then in Matthew 28, 18 to 20. E então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Notice there at the end where Jesus says, to the end of the age. Agora observe o que Jesus fala no final dessa passagem, até a consumação do século. As long as time is still going, as long as we haven't reached the end of the age, Ainda, desde que o tempo ainda esteja correndo e que a gente ainda não atingiu a consumação deste século, Jesus is with his people, Jesus está com o seu povo and this great commission is still in force. e a grande comissão ainda está em vigor. And then 1 Peter 3:15, which we've mentioned a few times already today. E então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nós já mencionamos algumas vezes hoje, diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. So, simply put, a fundamental reason we should evangelize Então, de maneira simples, uma razão fundamental pela qual nós temos que evangelizar is that the Lord has told us to. é que o Senhor nos disse, nos mandou evangelizar. So, I don't know if you have kids. Eu não sei se você tem filhos, I have 5 small children, eu tenho 5 filhos pequenos, age 9 down to 1 years old. da idade de 9 até 1 ano de idade. And I will sometimes tell them to do something, and they will ask why. E algumas vezes eu peço para que eles façam alguma coisa e a pergunta deles é a seguinte: por quê? And if you're a father, then you know the answer to that question E se você é um pai, você sabe a resposta para essa pergunta. is because I said so. É porque eu disse que você tem que fazer isso. And so on one level, Então, num nível, we should evangelize nós temos que evangelizar because God's told us to. porque Deus nos mandou evangelizar. Love for God means obedience to God's command. Amor a Deus significa obedecer os seus mandamentos. A second reason to evangelize under the heading of love for God is a desire to imitate Christ. Uma segunda razão para evangelizar debaixo do ponto de amor a Deus é por causa do desejo de imitar Jesus Cristo. Jesus definitely understood that he was on a mission. Jesus entendeu claramente que ele estava numa missão. He spoke of being sent by God the Father. Ele falou que ele foi enviado por Deus Pai. He spoke of coming from heaven to earth. Ele falou de vir dos céus para a terra. He was God in human flesh, Ele era Deus em carne humana, which is a pretty extraordinary thing. o que é uma coisa extraordinária. And you wouldn't expect God to take on human flesh unless he had something really important to do. E você não iria imaginar que Deus tomasse carne humana, a não ser que ele tivesse algo importante para dizer. And so why did God send his son? What was the mission God sent his son on? Então, por que Deus enviou seu filho? Qual era a missão que Jesus veio? Well, in John 3:17, Jesus tells us, Então, em João 3,17, ele mesmo, Jesus, diz o seguinte, João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. so Jesus' mission was not to condemn us, but to save us. Então, a missão de Jesus não era de nos condenar, mas de nos salvar. And then in Mark 10:45, E então, em Marcos 10, Jesus said, 35,
45. 45. Marcos 10, 45. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. So why did Jesus come? Então, por que Jesus veio? Not to be served, Não para ser servido, but to serve mas para servir and give his life as a ransom for many. e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus' mission was to give his life as a ransom for us. A missão de Jesus era de dar a sua vida em resgate por muitos. And then just one more in Luke 19, verse 10. Então, uma passagem mais em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. It's a great summary statement of Jesus' mission. É uma declaração muito bem resumida da missão de Jesus. It was a seeking mission Era uma missão de busca, de resgate and a saving mission. e uma missão de salvação. Jesus came to die on the cross in our place. Jesus veio para morrer na cruz em nosso lugar. He took the wrath of God against his people. Ele tomou a ira de Deus que estava contra o seu povo. And by standing in our place, he took our guilt and gave us his righteousness. E ficando em seu lugar, ele tomou a nossa culpa para nos dar a sua justiça. But it wasn't enough that Jesus should come and die in a vacuum. Mas não era o suficiente que Jesus viesse e morresse num vácuo. He came to seek sinners. Ele veio para buscar, para encontrar pecadores. He came to seek lost people that needed to be saved. Ele veio para resgatar perdidos que precisavam ser salvos. And so all through his ministry, that's what we see Jesus doing. Então, por todo o seu ministério, é isso que nós vemos que Jesus está fazendo. Going out, Ele está indo going all over, para todos os lugares, gathering lost people together. juntando pessoas perdidas juntas. And Jesus didn't just go after the respectable. E ele não foi apenas atrás daqueles que já eram respeitados. You know from the Gospels, he went to dinner parties with the most notorious sinners. E você sabe através dos evangelhos que Jesus ele foi para festas, jantares com aqueles que eram desprezados. He talked to the self-righteous, hypocritical religious leaders. E ele conversava com aqueles que confiavam em suas próprias justiças, aqueles líderes hipócritas. And he spoke to them in such a way as to pierce their confidence and show them that they weren't righteous. E ele conversou com eles, falou com eles de tal forma que ele desafiava a confiança deles, mostrando que eles não eram justos. So from the very best to the very worst, Então, para os melhores e também para os piores, Jesus was seeking and saving the lost. Jesus estava buscando e salvando os perdidos. That was his mission. Essa era a missão dele. Jesus was here to seek and save the lost. Jesus estava aqui para buscar e salvar o perdido. And it's important that we understand Jesus' mission in that way, E é importante que entendamos a missão de Jesus dessa forma, because he's left his church behind to complete the work. porque ele deixou a sua igreja para que completasse o trabalho. We continue that work until Jesus comes again. Nós continuamos este trabalho até que Jesus volte novamente. So we've already looked at the Great Commission in Matthew 28. E nós já olhamos para a grande comissão em Mateus 28. And in Acts 1, verse 8, Jesus tells his disciples, E em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. we live in that verse. Nós vivemos neste versículo. Brazil is at the ends of the earth. O Brasil é os confins da terra. The gospel has come here O evangelho chegou aqui, because Christians brought it here. porque os cristãos trouxeram para cá. And we are called to continue the mission of Christ E nós somos chamados para continuar a missão de Cristo, by continuing to take the gospel on. continuando a levar o evangelho. I can't imagine any kind of following Jesus. E você consegue imaginar qualquer tipo de atitude ao seguir Jesus? I can't imagine any kind of loving Jesus Eu não consigo imaginar nenhum tipo de amor para Jesus that doesn't involve loving the same things he loved que não envolva amar as mesmas coisas que ele amou and pursuing the same ends that he pursued. e buscando os mesmos fins que ele buscou. And so our desire to
to be like Christ should motivate us to evangelize. Então, o nosso desejo de ser como Cristo deve nos motivar a evangelizar como Cristo. And then finally, one last motivation, E aí, finalmente, uma última motivação. a desire for the glory of God. Um desejo pela glória de Deus. When you look at John 17:4, you see that everything Jesus did, he said he did for the glory of God the Father. Quando você vê em João capítulo 17, versículo 4, Jesus diz que tudo o que ele fez foi com o desejo de que glória seja dada ao Pai. And this is because God's highest motivation is his own glory. E isso porque a motivação maior de Deus é a sua própria glória. This is why God has shown himself to us and saved us. É isso porque Deus se revelou a nós. This is why God does everything. É isso porque Deus faz tudo o que ele faz. Why does he undertake the plagues in Egypt in the book of Exodus? Por que ele deu as pragas no livro de Êxodo? He tells Pharaoh it's so that he will know that Yahweh is the one true God. É porque ele disse ao faraó para que ele soubesse que Yahweh é o único e verdadeiro Deus. Think about the book of Ezekiel. Pense no livro de Ezequiel. All through the book of Ezekiel, the Lord explains the actions that he is taking against disobedient Israel. Por todo o livro de Ezequiel, o Senhor ele toma ações que explicam a desobediência de Israel. By saying, I'm doing this, and then you will know that I am the Lord. E a explicação é: estou fazendo isso para que saibam que eu sou o Senhor. Because God is perfect and glorious in every way, Porque Deus é perfeito e glorioso de todas as formas, wherever and whenever he is made known, e em qualquer lugar e em qualquer momento que ele é conhecido, he is glorified. ele é glorificado. And so when we speak the truth about God to other people, Então, quando nós falamos a verdade sobre Deus para outras pessoas, even if they don't believe it, até mesmo quando elas não creem, God is glorified. Deus é glorificado. God will be glorified either in his ultimate display of righteousness as he punishes their sins, Deus é glorificado, seja na manifestação máxima da sua justiça, quando ele pune pecadores, or he'll be glorified as his mercy to sinners is displayed to the world. ou ele é glorificado quando há uma mostra da sua misericórdia para com os pecadores salvos. So we evangelize for the glory of God. Então nós evangelizamos para a glória de Deus. And at the very heart of who God is the idea that he is the God of everything. Então no coração de quem Deus é, ele é o Deus de todas as coisas. It isn't enough for God to be worshipped by just one kind of person. Não é suficiente que Deus seja apenas adorado por um único tipo de pessoa. But as the creator of all things, Mas como criador de todas as coisas, Jesus ought to be worshipped by every creature from every tribe, tongue and language. Jesus Cristo deve ser adorado por toda criatura, por toda língua, por toda nação. And so in Revelation chapter 7 verses 9 through 12, Então, em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12, diz o seguinte: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. amen. Dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. So we take the gospel to our friends Então nós levamos o evangelho para os nossos amigos, and our neighbors nossos vizinhos, and our family nossa família and our coworkers. e nossos colegas de trabalho. And we do that because we love them E nós fazemos isso porque nós os amamos and because we love God. e também porque nós amamos a Deus. And we know that this God deserves this person's worship and love. E nós sabemos que o nosso Deus, ele merece a adoração e o amor desta pessoa. It is painful that other people deny our Lord and Savior the love and worship and honor that he deserves. É doloroso saber que as pessoas rejeitam e não querem dar a glória, o amor, a honra que o nosso Deus merece. And so we evangelize so that there might be more worship.
Então nós evangelizamos para que haja mais adoração, more exaltation, mais exaltação, more praise to the God of our salvation on that mais day. louvor ao Deus da nossa salvação. So with that said, let me conclude with 5 brief encouragements to evangelism. Então deixa eu concluir com 5 encorajamentos para o evangelismo. These things might overlap in some ways with things we've already said, Talvez essas coisas se sobrepõem com outras coisas que a gente já falou, but just 5 things that might encourage you to evangelism. mas 5 coisas que talvez o encorajem ao evangelismo. First, ask Christians how they became Christians. Primeiro, pergunte para os cristãos como que eles se tornaram cristãos. As a pastor, when we take someone into membership in our church, I always ask people to tell me how they became a Christian. Então, como pastor, quando nós aceitamos pessoas para a membresia da nossa igreja, eu sempre pergunto como é que elas se tornaram cristãs. And I'm always encouraged when I hear these stories of the Lord's action and grace. E eu sempre fico encorajado quando nós escutamos histórias da ação da graça de Deus. Because here's what I've never heard anyone say to me. Porque aqui está algo que eu nunca ouvi ninguém dizendo para mim. No one has ever said to me, the world's greatest evangelist came to my door. E eu nunca ouvi ninguém dizendo, o maior evangelista de todos os tempos apareceu na porta de casa. And the pure power of the brilliance of their argument overwhelmed me. E o poder brilhante e puro da sua argumentação veio sobre mim. And I couldn't help but become a Christian. E eu não tive nada o que eu fazer a não ser me tornar um cristão. No one has ever said that to me. Ninguém nunca jamais disse isso para mim. What I have heard over and over again O que eu escuto todo o tempo is the story of someone's faithfulness, é a história de alguém que foi fiel. a mother or a father Talvez um pai, uma mãe, who raises their child in the knowledge of the Lord. que educou, criou o seu filho no conhecimento do Senhor. The story of a faithful pastor who preached the gospel Sunday in and Sunday out. Ou a história de um pastor fiel que pregava o evangelho domingo após domingo. The story of a friend or a coworker who took a step and shared the gospel with someone. A história de um amigo ou de um colega de trabalho que tomou a iniciativa e compartilhou o evangelho com ele. And so hearing about how other people became a Christian Então, ouvir como que cada um se tornou um cristão will remind us that God is a God who saves. mostra que o nosso Deus, nos lembra que o nosso Deus é um Deus que salva. And he gives ordinary people like us the privilege of being involved. E Ele nos dá a pessoas ordinárias como nós o privilégio de estarmos envolvidos. The second thing you can do to encourage evangelism is simply, as we talked about earlier, remember the reality of hell. A segunda coisa que pode ajudá-lo a encorajá-lo na tarefa de evangelismo é lembrar da realidade do inferno que nós falamos anteriormente. If you remember the real, true spiritual condition of the people around you, Se você se lembrar da condição espiritual das pessoas ao redor de vocês, you'll find yourself encouraged to evangelism. você vai se ver encorajado para o evangelismo. The third thing is we should meditate on the beauty of the gospel. A terceira coisa é que nós devemos meditar na beleza do evangelho. We talk freely about the things we love. Nós conversamos de forma natural das coisas que amamos. You don't have to force me to talk about things that I'm excited about. Você não precisa me forçar para falar das coisas que eu me empolgo. Sit me down and ask me about my children. Sente comigo e me pergunte sobre os meus filhos. I won't shut up. Eu não vou ficar calado. Ask me about the time my favorite sports team, the New York Yankees, Agora, converse comigo sobre o meu time favorito de esporte, o New York Yankees. ask me about the time they won the championship. E me fale das vezes que ele ganhou o campeonato. Well, one of the 27 times they won the championship. Uma das 27 vezes que ele ganhou o campeonato. I could go on for hours. Eu posso ficar falando horas. I remember the last game of the 1996 World Series. E eu me lembro do último lance do jogo no campeonato de 1996. 96. I could tell you the name of the player who caught the last ball. E eu posso falar para você o nome do jogador que pegou a última bola. I can talk for a long time about things that excite me. E eu posso falar por muito tempo das coisas que me empolgam. So we should meditate on the beauty of the gospel until we're excited. Então nós temos que meditar na beleza do evangelho ao ponto de estarmos também empolgados. We should remember how good the good news is Nós temos que lembrar quão boas são as boas novas, until our hearts just overflow. até o ponto em que o nosso coração transborda.
So we should meditate on the beauty of the gospel. Então nós temos que meditar na beleza do evangelho. The fourth thing we can do to encourage evangelism. A quarta coisa que nós temos que fazer para encorajar o evangelismo Consider the sovereignty of God. é considerar a soberania de Deus. In God's timing, Romans 10 comes after Romans 9. No tempo de Deus, Romanos capítulo 10 vem depois de Romanos capítulo 9. What's the message of Romans 9? Qual que é a mensagem de Romanos capítulo 9? God is sovereign in salvation. Deus é soberano na salvação. And what's the message of Romans 10? E qual que é a mensagem de Romanos capítulo 10? How will they believe unless they've heard? Como que eles irão crer a não ser que eles escutem, ouçam a palavra? God's sovereignty A soberania de Deus should motivate us going out to preach. deveria nos motivar a sair e pregar. Remember what Paul experienced in Acts chapter 18, verses 9 through 11. Lembre-se do que Paulo experimentou em Atos capítulo 18, versículos 9 a 11. Atos 18, versículos 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. So Paul is afraid. Então Paulo está com medo. He doesn't want to go on speaking. Ele não quer continuar falando. He wants to be silent. Ele quer ser silenciado. Do you know how we know that? E você sabe como nós sabemos disso? Because look what God said to him. Agora observe o que Deus fala para ele. Don't be afraid. Não fique com medo, não temas, Go on speaking. mas fale Do not be silent. e não te cales. And what's the reason that God gives him? E qual é a razão que Deus lhe dá? He says, I am with you. Eu estou contigo And I have many in this city who are my people. e tenho muitos nessa cidade que são meu povo. Friends, we have to be convicted that God has many people in Brazil. Amigos, nós temos que estar convencidos de que Deus tem muito povo no Brasil. And in Africa and Asia and America. E na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na América. And so we shouldn't be afraid. Então nós não temos que ter medo. We should go on speaking and we shouldn't be silent. Nós temos que continuar falando e nós não devemos nos calar. And then a fifth encouragement to evangelism. E aí o quinto encorajamento para o evangelismo. Consider the cross of Christ. Considere e pense na cruz de Cristo. Jesus came to seek and save the lost. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. And look at the lengths to which God went to save his enemies. Agora, olhe a profundidade, a abrangência que Deus teve para salvar os seus inimigos. When you see the cross, you see exactly how much God loves us. Quando nós vemos a cruz, nós vemos exatamente a profundidade do amor de Cristo, como Ele nos ama. And when we consider the cross, then our evangelism becomes both an act of obedience and an act of worship. E quando nós consideramos a cruz, o nosso ato de evangelismo se torna tanto um ato de obediência, como também um ato de adoração maravilhosa. So those are motivations for evangelism and encouragements to evangelism. Are there any questions? Então esses são alguns motivadores, encorajadores para o evangelismo. Existem algumas perguntas entre nós? Perguntas? Making it easy on us. Tá ficando fácil pra gente aqui. Alguma pergunta? Vai ver na internet se tem pergunta, é isso? You want to check the internet? Do you have any questions? Sure. No? No? No questions? Okay, great. Oh. Na primeira lição ele falou sobre o evangelismo como a igreja inteira evangelizando, né?
Como que a gente pode, algumas dicas práticas para a gente envolver a igreja inteira nisso, para ter essa mentalidade de todos colaborarem com o dom que tem? What are some of the practical things that you can encourage the church to evangelize as a church, like a corporate evangelism? I think one of the things that you can do is simply to share the gospel in every one of your meetings as a church. Eu acho que uma das coisas que você pode fazer é compartilhar o evangelho em todas as reuniões que você tem como igreja. We should never assume the gospel. Nós nunca devemos assumir o evangelho, no sentido de que as pessoas saibam o evangelho. I always preach expecting that there will be unbelievers in the audience. Eu sempre prego esperando que vão haver incrédulos no auditório. And so that doesn't mean that I sort of water down what I'm going to say so that it will appeal to them. Isso não quer dizer que eu simplesmente torno mais superficial o que eu tenho para dizer, de forma que se torna atraente para eles. But it does mean that I will stop and explain things, assuming that there'll be people there that don't know what we're talking about. Mas isso significa que eu vou parar com frequência, explicar para ele as coisas, assumindo que existem pessoas que não entendem o que eu estou falando. And I'll speak directly to unbelievers about objections they might have to whatever it is we're talking about. E eu sempre falo diretamente a incrédulos que podem reagir àquilo que eu tenho para falar. And I've tried to do that even since when we first started the church and there were only 7 or 8 people there on a Sunday morning. E eu faço isso desde que quando a nossa igreja começou, quando tínhamos cerca de 7 a 8 pessoas no domingo pela manhã. And sometimes it felt a little silly speaking to non-Christians when I knew everyone in the room and I knew they were all believers. E eu sei que parece meio bobo quando você começa a falar com eles como se eles fossem incrédulos e você tem 7 pessoas na sala e conhece cada um deles. But what's happened over the course of time is that people in our church know that if they bring an unbeliever with them, that person's going to be addressed and they're going to hear the gospel in a way that hopefully makes sense to them. Mas o que começou a acontecer é que as pessoas da nossa igreja começaram a perceber que se elas trouxessem amigos para a igreja, seria explicado o evangelho, a mensagem da palavra de Deus, de tal forma que elas pudessem entender. And then one other thing is I'm convinced that prayer has a really important part in our corporate evangelism. E outra coisa também que eu estou convicto é que a oração desempenha um papel importante na nossa tarefa de evangelismo coletivo, como igreja. And so in our Sunday morning services, we pray, whoever's leading the prayer time will pray for our friends and neighbors and coworkers that don't know Christ. Então, nos nossos cultos de domingo, quem quer que esteja orando no culto público, ore para que os nossos amigos, famílias, colegas de trabalho, vizinhos que talvez não conheçam Jesus Cristo, venham a conhecê-lo. And we'll pray that God will help us to be faithful witnesses to them. E nós oramos para que Deus nos ajude a sermos testemunhas fiéis. And then in our Sunday evening services, which is really more of a prayer meeting, E aí, nos nossos domingos à noite, que é muito mais um tempo de oração, we don't let people ask for prayer about their health concerns. e nós não deixamos com que as pessoas façam pedidos de oração referentes à sua saúde. We're only there to pray for evangelism and missions and church planting. Nós estamos ali apenas para orar para evangelismo, missões e plantação de igrejas. And so what's happened is over time as people will raise their hand and say, please pray for this person. I shared Christ with them. Would you pray that God would make that fruitful? Então, com frequência, o que acaba acontecendo é que uma pessoa levanta a mão e ela pede oração para que orem por uma determinada pessoa em que ela compartilhou Jesus Cristo e ela pede orações para que aquela semente brote e dê muitos frutos. It's become more normal now for people in our church to think of evangelism as something they do. Então se torna mais normal dentro da igreja para entender que o evangelismo é algo que simplesmente as pessoas na igreja fazem. And so now some people will raise their hand on Sunday night and ask for prayer for someone and say, I want to share the gospel with them, but I haven't had an opportunity. Would you pray that God would open a door for me to do that? Então é com frequência também que alguém no domingo à noite levanta a mão e pede oração por um nome e pedindo uma oportunidade para que Deus abra a porta para que ele compartilhe do evangelho com ela. And so that involves the whole church then in the evangelistic work of individual members. Então isso envolve a igreja toda no trabalho evangelístico com os membros. So as we pray and follow up with each other on how those conversations go. Então nós oramos e depois nós nós acompanhamos como que as conversas estão se desenvolvendo. Obrigado. Ele falou aqui sobre 7 coisas para que a gente
não prega, né? Por que não evangelizamos? Dentre essas 7 que ele comentou, eu vi que ele falou muito sobre o evangelismo, pelo menos ali na igreja dele, como uma coisa mais normal, natural, do dia a dia. Eu queria saber como é que ele trabalha para evitar essas 7 situações lá na igreja local. You mentioned that it's very natural that you evangelize, that your church is always evangelized. So he wants to know in a practical ways what do you do to avoid those 7 things that E se há alguma prática que a gente chama aqui de evangelização, como a gente faz no Brasil, que é eventos, e não só esse evangelismo natural do dia a dia. and if there's any other thing that you do as a church, as an evangelistic campaign, if you do those kind of things. Yeah, we don't do much in terms of evangelistic campaigns. Nós não fazemos muitas coisas que se parecem com campanhas evangelísticas. So we're always trying to figure out ways to get our people in contact with unbelievers. Nós sempre estamos buscando maneiras de fazer com que as pessoas da igreja estejam em contato com incrédulos. So the closest thing we have to an evangelism program A coisa mais próxima que nós temos, que seria mais próxima com um programa evangelístico, would probably be our mercy ministry and our food distribution program. talvez seria o nosso Ministério de Administração de Misericórdia, visita hospitalar e também distribuição de comida. But even there, our goal is to have people come for food or to take food to them so that people from our church can build relationships with them and share the gospel with them. Mas ainda assim, esse tipo de ministério é desenvolvido com o intuito de fazer com que os membros da igreja criem relacionamento com as pessoas que vêm buscar comida e assim tenham a oportunidade de compartilhar do evangelho. So we will have some sort of larger meetings where we have opportunities for, like, for example, for me to share the gospel with a large group of people. Então nós temos algumas reuniões que envolvem um grupo maior de pessoas em que eu, por exemplo, pastor, compartilho do evangelho a elas. But we see the real goal being to get those unbelievers then into homes of Christians. Mas nós vemos então que o objetivo mesmo é levar com que esses incrédulos cheguem nas casas dos membros da igreja. Dos Where membros da igreja. they can hear the gospel over a meal Quando eles conseguem ouvir do evangelho durante uma refeição, por exemplo. or something like that. Alguma coisa assim. So in terms of how we avoid those 7 things as a church, Então, no que se refere a como nós evitamos os 7 perigos lá como igreja, you know, I wish we avoided them more than we do. eu gostaria que nós evitássemos mais do que nós evitamos hoje. But one thing I'm aware of as a pastor Mas uma coisa que eu estou ciente como pastor is that when I'm preaching a text of scripture, é que quando eu estou pregando um texto da Escritura, as much as possible, I want to connect it for people to the mission that God has given us as a church. eu quero conectar o que está sendo exposto com a nossa missão que temos como igreja. And so when it's appropriate from the text, I'm always wanting to remind our people that this is what God's called us to do. E quando é apropriado e está no texto, eu sempre quero lembrar as pessoas que é esse o chamado que nós temos de Deus. So probably that and then prayer being our main way. Provavelmente isso e a oração sendo os meios pelos quais nós fazemos isso.